Glória a Deus. Olá, você que nos ouve, você de Vila Velha, você de Anchieta, você amigo e amiga, você de todo mundo, um forte abraço. Que Deus esteja abençoando poderosamente a sua vida. Sim, tá bom? Gente, coisa ao vivo é assim, né? Que Deus esteja abençoando a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Bom, o texto hoje que Deus nos deu foi Ezequiel 47, 3, 4 e 5. Mas também podemos ler Ezequiel 37, 1, 2. Abram aí para a gente estar lendo Ezequiel 47, 3, 4 e 5, que diz o seguinte: o homem foi para o lado leste com uma linha de medir e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele me pediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? E agora eu quero que você leia o 37, Ezequiel 37, 1 e 2, que diz o seguinte: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou a um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Senhor Deus, a tua palavra foi lida. Agora o Senhor fica à vontade para ministrar conforme o teu querer. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém, amém e amém. Gente, ultimamente, Deus tem ministrado muito ao meu coração. E eu tenho tido experiências tremendas com relação ao reavivamento espiritual. E diante desta magnífica experiência que eu tenho tido, eu comecei a imaginar, a pensar e a entender que muitos precisam receber esta chama ardente dentro de si. Mas quando o pastor me falou, pregue sobre o Espírito Santo, eu pensei, como eu posso incentivar ou mostrar para as pessoas se elas estão ou não precisando de um reavivamento. E cheguei à conclusão que nós precisamos de um reavivamento quando eu quero que você agora comece a analisar esses itens que estarei falando, para você ver se você se encaixa em um deles. E eu quero começar dizendo que se você não sonha mais, que se você perdeu a esperança, se as suas atitudes são atitudes de quem não mais acredita ou crê nas promessas que o Senhor te fez, se você não sente mais a alegria, a paz, a paciência, o amor, a bondade, a fidelidade, a mansidão, se você não tem mais o domínio próprio,
Se tudo isso está se apagando dentro de você, se a rotina do seu trabalho tem sido pesada demais, se a rotina do seu trabalho tem sido cansativa e desanimadora demais, se você no seu trabalho não está mais enxergando horizontes promissores, horizontes melhores, se você tem vivido sem a alegria e sem o prazer de servir ao Senhor, se você está vivendo uma vida familiar desgastada, eu te convido a prestar atenção, porque estes são alguns dos sinais da morte espiritual. E se você se encaixa nesses itens, ou em alguns desses itens, eu quero dizer para você que ainda hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus vai reacender a chama do reavivamento espiritual dentro de você. Você crê nisso? Você pode dar um glória a Deus, um aleluia, aí onde você está? Glória a Deus por isso, aleluia. E este livro de Ezequiel, ele nos ensina, principalmente nos capítulos 37 e 47, como reacender esta chama, como fazer, como proceder. É preciso mergulhar nas profundezas do rio da vida. Foi o que acabamos de ler em Ezequiel 47, de 3 a 5. Mergulhar nas profundezas do rio da vida. O profeta aqui, ele tem a visão do rio da vida que sai, que brota do trono de Deus. E este rio simboliza a obra do reavivamento produzido pelo Espírito Santo de Deus em nós. Amém? Glória a Deus. Ele recebe a ordem e começa a entrar no rio. Inicialmente, o rio lhe dava nos pés. Mais adiante, pelos joelhos. Mais à frente, o rio era tão profundo que ele não podia andar. Deus, Ele está falando conosco. Deus está falando com você. Seja profundo na comunhão com o Espírito Santo de Deus. Não se contente em ficar com os pés à margem do rio, nem tampouco com uma espiritualidade que rasa na sua vida. Tem muitas pessoas que hoje são crentes, e eu não duvido nada da sua crença, mas espiritualmente não tem reavivado e reacendido esta chama. Estão andando com as águas cobrindo os tornozelos. E a palavra desta noite, o incentivo desta noite é que você se aprofunde, como pastora, em oração, em jejum. É a oração e o jejum, não tem outra forma de comunhão com Deus. Tenha intimidade com o Senhor, porque quando nós temos intimidade com o Senhor, nós vamos experimentar uma profunda restauração, uma grande libertação, uma grande mudança através do nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Amém, glória a Deus. E se você está vivendo nesta espiritualidade rasa, saia desta vida superficial, em nome de Jesus. Tenha profundas experiências com o Pai. Deus te chama para conhecer as profundezas do rio. Deus não quer que você viva na superficialidade espiritual, não. Ele nos convida, Ele te convida, mergulhe fundo. Ele quer ter esta comunhão profunda com você. Para tanto,
Busque o reavivamento com todo o seu entendimento e com toda a sua força. Eu não sei se você já observou uma planta chamada Vitória Régia. Esta planta, ela brota dentro da água. E todas as vezes que eu a vejo, eu não sou tão linda como aquela flor da Vitória Régia, mas eu me imagino espiritualmente uma Vitória Régia. Ela se joga, se lança sobre as águas, e as suas raízes se firmam nas águas, retiram alimento das águas, e elas ficam muito verdes, muito bonitas, aquelas plantas, e delas soltam uma linda flor maravilhosa, e ali ela floresce todo aquele lago. É bonito demais você ver uma Vitória Régia sobre um lago, sobre uma água. É assim que eu entendo que o Senhor quer nos ver, como uma planta lançada às águas, dependendo somente do Senhor e nada mais. E se nós continuarmos lendo Ezequiel, lá em Ezequiel 47, 8, diz o seguinte: por onde o rio passa, vida é gerada. No 8 diz assim: quando entro no mar, as águas se tornam saudáveis. Dá para imaginar isso? Quando as águas do rio entram no mar, as águas se tornam potáveis, as águas do mar se tornam saudáveis. Aleluia, irmãos! Glória a Deus por isso. O rio de Deus é o quê? Simboliza o quê? A presença do Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo, em grego, quer dizer dunamis. E o que quer dizer dunamis? Dinamite. Por onde ele passa, há uma explosão. Uma explosão acontece dentro de você. E com esta implosão, com esta explosão dentro de você, toda tristeza, toda incerteza, toda insegurança, toda amargura, todo ressentimento é exterminado, porque esta explosão elimina toda a tristeza, elimina tudo aquilo que tem te impedido de reavivar espiritualmente. E continuando Ezequiel, agora voltando para o 37, de 1:2, nós já lemos, que fala lá sobre a questão dos ossos secos. Existem pessoas que estão vivendo em situações parecidas com aquela visão do vale de ossos secos. O que representava isso para os crentes da época, para as pessoas da época, para Israel? Representava a própria condição espiritual deles. Embora muitos tivessem a aparência de que estavam bem espiritualmente, na verdade, espiritualmente estavam mortos. Estavam frios, estavam distantes de Deus, de tal forma que são vistos como um vale de ossos muitíssimo secos, sem esperança, sem vida, sem alegria, sem acreditar nas promessas do Senhor. E pode ser que eu esteja falando para alguém que está espiritualmente vivendo um vale assim, um vale de tristeza, um vale de amargura, não tem mais esperança, não tem mais expectativa de vida, vivendo momentos difíceis, andando em caminhos. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Caminhos obscuros.
e não está experimentando a presença real do Espírito Santo de Deus, mas o Senhor me fala que agora estes caminhos obscuros podem ser abertos agora, em nome de Jesus, na sua vida. Ó, meu filho e minha filha, eis que te falo, caminhos obscuros para mim não existem, porque eu sou a luz do mundo. Glória a Deus, aleluia. Fala, Senhor, que o seu povo te ouve. Fala, Senhor, que o seu povo te ouve. Não existe caminhos obscuros para mim. Aleluia, glória a Deus. Ei, o Espírito Santo abre caminhos, produzindo vida. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós, abrindo os caminhos que estão obscuros em nós. Ele tem poder de gerar vida onde não mais há recursos disponíveis. Aleluia. Só Ele, meu irmão, só Ele, minha irmã, meu amigo, minha amiga, somente Ele pode reavivar a sua vida e te dar vida e vida em abundância. Creia nisso, meu irmão, creia nisso. Não deixe o tempo passar. Busque, entregue-se a Ele em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei se você está glorificando, mas deveria. Porque Ele está ao nosso dispor. Ele está presente na nossa vida. Ele está aí presente na sua vida, habitando aí dentro do seu coração, dentro do meu coração. Ele não é um Deus de longe, Ele é um Deus de perto, Ele é um Deus presente. Se você abrir a Bíblia lá em João 11, você vai ver um relato lindo lá. Trata-se da ressurreição de Lázaro. Mas conta ali uma história muito interessante, que Marta viu aquela situação da morte do seu irmão como irreversível. E ela até chegou a dizer para o Senhor: se o Senhor estivesse aqui. Para Marta, Deus estava longe quando Lázaro morreu. Mas Ele não é um Deus de longe. Ele é um Deus de perto. Naquela época, Jesus, enquanto homem, estava presente. Mas Jesus, enquanto Deus, Ele é Espírito e Ele está presente na minha vida e na sua vida. Ele não se distancia. E quando, ali naquela situação em que Lázaro já havia sido sepultado, Jesus chega e chama Lázaro para a vida. Mas Ele dá 3 ordens. A primeira ordem, para que Lázaro viva, para que Lázaro volte a sentir o cheiro das flores, para que Lázaro volte a ouvir os cantos dos pássaros, para que Lázaro volte a sentir o sabor de degustar de um copo de água, para que Lázaro volte a viver, a ter vida e vida com Cristo. A primeira ordem que o Senhor dá é: tirai a pedra. Está lá em João 11, 39. E esta mesma condição, Deus está falando para você hoje, e já falou para mim, e está repetindo para mim. A pedra que porventura esteja impregnado nos seus sentimentos, ou no seu coração, impedindo o fluir de Deus na sua vida, a ordem de Deus é: retire-a. Se é pedra, se está impedindo você, por que você está conservando, analisando, observando
carregando sobre si este peso, esta pedra. A ordem é: retire-a. Isso está impedindo o fluir de Deus na sua vida. Não, nada, nem ninguém vale a pena quando este ato, esta situação impede o fluir de Deus na sua vida. Tudo que impede o fluir de Deus tem que ser retirado. Mas o Senhor dá uma segunda ordem. Lázaro, vem para fora. Saia, Lázaro, desta câmara mortuária, Lázaro, e venha para a vida. Meu irmão e minha irmã, se você está vivendo numa caverna de desânimo, se você está vivendo numa caverna de medo, numa caverna de frieza espiritual, se você está vivendo numa caverna de tristezas, se você está vivendo numa caverna onde você só vê desgraças, saia daí, saia deste lugar e venha viver a vida em abundância que Deus está nos propondo. Você foi chamado para desfrutar, para usufruir da alegria abundante que somente o Espírito Santo de Deus pode nos conceder. Não é a roupa que você veste, não é o dinheiro que você tem, não é o diploma que você tem, que vai levar você a ter a alegria do Espírito Santo de Deus. Esta alegria é só Ele que pode te conceder. Tudo mais de bom que você tem, eu glorifico a Deus por isso, porque se foi Deus que te deu, glória a Deus, vá viver o que você tem, mas com alegria vinda do Espírito Santo de Deus. E a terceira ordem que o Senhor dá é: desatai e deixai-o ir. Quando Lázaro vem para fora, começa uma grande obra de cura emocional. Se você está vivendo dificuldades emocionais, estas amarras precisam caírem em nome de Jesus, para que você consiga avançar e correr na direção aos grandes sonhos que Deus tem para você. Tem muita gente amarrado. Estão amarrados por quê? Porque estão olhando para dentro de si, porque estão olhando para as circunstâncias ao seu redor, porque estão olhando para as suas forças, porque estão olhando para o que literalmente tem em suas mãos, porque estão olhando para as oportunidades que são raras. O Senhor, nesta noite, está te falando: desata disso, desata dessas coisas que os seus olhos podem ver. Olhem com os olhos espirituais, olhem com os olhos do Senhor, esperem nele, confiem nele, busquem nele, acreditem nele, e não nas circunstâncias, e não nas possibilidades que seus olhos podem ver e podem alcançar. Estamos num momento importante, onde estamos há dias trabalhando com a igreja esta questão do reavivamento espiritual. Temos orado, temos jejuado, temos lido a Bíblia, temos feito os estudos. E no próximo domingo, o reverendo Vanderlei estará aqui, em nome de Jesus, encerrando este nosso trabalho, onde estaremos celebrando o dia
de Pentecostes. Momento em que o Espírito Santo de Deus concedeu aos crentes as suas qualidades e as suas virtudes, o que fez e que faz dos fiéis a Ele verdadeiros embaixadores de Cristo. Por isso o convite é que você abra o seu coração durante esta semana. Quebrante-se perante o Senhor. Ah, pastora, mas eu não jejuei, nem orei. Ainda há uma semana. Permita que o rio dele passe em sua vida. Permita que ele abra o caminho no deserto. Permita que ele sare as suas feridas, porque Ele tem poder para isso, e Ele está presente aí, pronto, para te dar forças, coragem, sabedoria, entendimento, para que tudo o que foi pregado aqui, seja uma realidade na sua vida. A promessa do Senhor, para nós, lá em 2 Crônicas 7,14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, ouvirei, perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra. Que esta mensagem seja uma mensagem de reflexão para a sua vida. Que esta mensagem seja uma mensagem que encontre um lugar no seu coração. Porque nada vale a pena se você não estiver conectado com o Senhor, vivendo nas profundezas, vivendo em águas profundas, onde não dá pé, onde é necessário que você se jogue e dependa, como a Vitória Régia, somente dEle, e para Ele, e para Ele. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você. Pai amado, Deus bondoso, muito obrigada pela oportunidade que temos. Paramos um momento para meditarmos na sua palavra. Palavra de consolo, palavra de renovo, palavra de força, de orientação, de exortação, mas de muito amor. Oh Senhor, que coisa boa é sabermos que, mesmo quando o Senhor nos exorta porque o Senhor nos quer ver mais do que vencedores em Ti. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor não é um Deus de longe, é um Deus de perto. Obrigada porque o Teu Santo Espírito nos assiste. Obrigada porque o Senhor nos revestiu com o Teu Santo Espírito. Nos ungiu com o Teu óleo de renovo. E a minha oração nesta noite é que todos os ouvintes possam, ó Deus, mergulhar nessas águas profundas e entender e ver o seu caminho, que até então obscuro, abertos, porque o Senhor, o nosso Deus, é o que nos orienta e que está conosco. Obrigada, Pai. E a minha oração nesta noite é que o Senhor continue nos orientando, que o Senhor continue presente na nossa vida, porque a sua presença é o bastante para nós. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Bom, domingo pela manhã, às 9h30, teremos a nossa escola bíblica dominical. E à noite, 19h30, o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Você é convidado, você pode estar aí convidando os amigos e amigas,
Será sempre um prazer tê-lo aqui presencialmente ou aí, através do nosso canal do YouTube. Que Deus abençoe a todos e todas. Vamos agora impetrar a bênção final. Amém? Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus permaneça conosco hoje e para todos sempre. Amém. Fiquem com Deus. Um forte abraço.